Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão para a igreja hoje que está no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Há uma família aqui que merece a nossa atenção nessa noite. Há uma revelação aqui nesse texto, nessa palavra, que eu creio que vai mexer com as nossas famílias, vai mexer com os nossos corações, vai mexer com a maneira com a qual nós adoramos ao Senhor. Nessa palavra, a orientação, nós estávamos estudando nas últimas 3 sextas-feiras com os jovens e abrimos a live para toda a igreja sobre essa família, sobre o mundo espiritual que se move, sobre como boas influências espirituais, bons exemplos, podem trazer vida a famílias e a gerações, e sobre também como más influências, maus exemplos, maus conselhos podem arruinar um propósito de Deus, podem levar pessoas a decisões erradas e podem separar de Deus um povo inteiro. E nós estamos aqui nessa noite para entender como esse processo se dá e para te encorajar a usar o teu livre-arbítrio em favor do reino de Deus, a usar tuas decisões, tuas escolhas, o teu dia a dia, a tua rotina, a tua segunda-feira que vai já nascer, a tua semana, esse ano de 2020, usar tudo, todos os minutos que chegarem às tuas mãos em favor do reino de Deus, em favor do propósito de Deus, em favor daquilo que Deus sonhou para a sua vida em nome de Jesus. Então, meus irmãos, esse texto, ele fala sobre a família do rei Acais. A família do rei Acais. E o seu filho Ezequias, eu sei que há alguns irmãos e alguns convidados que estão pela primeira vez, talvez, ouvindo esses nomes, né? Nomes tão diferentes, Ezequias, Acais. São nomes interessantes, assim, diferentes do nosso dia a dia. E eu queria contar um pouco dessa história antes da gente ler o texto, para que fique mais fácil o entendimento da pregação de hoje. Então, gente, aqui a Bíblia fala sobre um rei que foi um rei muito mau. E ele reinava sobre 2 tribos de Israel, chamadas tribo de Judá, cuja capital é Jerusalém, tão conhecida, capital que existe até hoje, Israel, e Benjamim, Judá e Benjamim, compunham um rei, dividido, separado. Nesse tempo houve um litígio entre Israel e 10 tribos ficaram no norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos ficaram no sul. Após a morte do rei Salomão, houve essa divisão, e essa divisão, depois dela, não houve mais união entre esses 2 segmentos de Israel. E o rei Acais, ele reinou sobre a tribo de Judá e de Benjamim, o reino do sul. E foi um rei mau. A Bíblia diz que ele foi um rei que fez muitas coisas ruins. A Bíblia descreve atitudes do rei Acais terríveis, atitudes assim tenebrosas, como o sacrifício de crianças foi realizado pelo rei Acais. O rei Acais teve filhos para sacrifício a outros deuses. O rei Acais fechou o templo de Salomão, interrompeu o culto. O rei Acais não só permitiu idolatria, adoração a ídolos, a deuses de Baal, como ele mesmo construiu altares e bosques em traição, em rebeldia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O rei Acais, ele não deixou boa herança para o seu filho, o rei Ezequias. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Sobre nós está uma influência do céu, e eu gostaria de chamar em oposição essa influência do céu a uma influência também da terra. Há uma influência das coisas desse mundo. A Bíblia diz, Jesus diz que nesse mundo há um príncipe. E esse príncipe desse mundo, ele tenta governar. É um espírito anti-Deus, anti-Cristo, anti-igreja. E o domínio desse príncipe, o domínio de Satanás na terra, ele tem trazido consequências terríveis. Ao amanhecer, você pode ligar sua televisão, o seu rádio, e você vai se deparar com cenas terríveis. Você vai ouvir sobre violência, sobre crianças em situação de vulnerabilidade, sobre doenças, pestes, sobre suicídios, homicídios, um número de desgraças, de violências acontecendo. Ora,
nós vivemos um momento de isolamento social desde março, gente. Então foram praticamente, no primeiro semestre de 2020, praticamente 4 meses de isolamento social. 4 meses com a mensagem #fica em casa. Foi também a violência doméstica, a agressão de maridos à sua esposa e aos seus filhos, que causou a morte de algumas pessoas. Coisas terríveis. Aí você diz assim, mas como é que pode? Se nós somos uma sociedade que se diz cristã, uma sociedade que diz que ama a Deus, uma sociedade que diz que ama Jesus Cristo, se a gente pegar aqui uma caixa de som e sair nas praças da cidade e perguntar quem ama Jesus Cristo, as pessoas vão dizer eu. Se você for lá na feira ali na feira da José Avelino, que ontem estava lotada, eu vi uma foto na internet, você pergunta, ei, atenção todos vocês, quem aí ama a Jesus? Todos vão dizer, nós amamos a Jesus. Mas a palavra diz que o amor a Deus, o amor a Jesus está extremamente vinculado ao guardar a palavra. Jesus diz em João capítulo 14, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. O que me ama não é o que diz, eu amo a Jesus. O que me ama não é o que fala da boca, é o que age com o coração e que guarda as suas palavras. Então, se você diz que ama a Jesus, guarde essa palavra. Porque tem céu na tua vida nessa noite. Tem céu para a tua vida nessa noite. E Jesus diz, e aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. E será amado do meu Pai. E eu também o amarei. Aí vem o milagre. Aí vem o dispositivo do milagre. E eu me manifestarei a ele. Que coisa linda. Um Jesus que se manifesta. Um Jesus que se mostra. Um Jesus que manifesta o seu poder, os seus sinais, o seu conselho, o seu olhar, o seu abraço. Um Jesus que toca. Um Jesus que ama. Um Jesus que cura, ainda nos dias de hoje, por meio da sua igreja. Em contrapartida, a terra, com as suas desgraças. Você separa pessoas, isola pessoas, manda as pessoas ficarem em casa e mesmo assim a violência aumenta e mesmo assim a violência não sai do coração das pessoas. Em meio a notícias terríveis que vivemos nesse primeiro semestre, graças a Deus, os índices estão baixando. Na maior parte do Brasil, na nossa cidade, já baixou muito de mortes por Covid. Mas em meio à epidemia do primeiro semestre, ainda assim, as pessoas se matando, se violentando, maridos agredindo suas esposas. E saiu uma outra estatística que bateu com essa, falando sobre o aumento do índice de alcoolismo, principalmente entre os homens. Homens que ficaram em casa e tiveram agora que enfrentar suas questões familiares, tiveram que encarar a criação dos seus filhos, tiveram que conversar sobre os problemas do seu casamento, e a fuga desses homens foi encher o coração de álcool. Timóteo, mas o álcool não vai para o coração, o álcool vai para o estômago, vai para o fígado. Mas eu quero te dizer, a violência mostra que esse álcool foi para o coração, tentando deixar um coração adormecido, dormente, um coração bêbado, embriagado, para não encarar a realidade que se mostrava. Mas eu quero te dizer, por mais que a terra tenha a sua força, por mais que o príncipe desse mundo tente roubar, matar e destruir a tua vida, eu estou aqui nessa noite para te dizer que existe uma força maior, existe uma força do céu, existe uma palavra poderosa que vem do céu para a terra e jamais voltará vazia e jamais deixará de cumprir o seu propósito. Isaías 55 diz, assim como a chuva cai na terra e faz a semente brotar e a árvore crescer e frutificar, da mesma forma a minha palavra é quando cai sobre a vossa terra, ó Israel, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos, porque os meus sonhos são maiores do que os vossos, e a minha palavra cai sobre a terra e jamais voltará vazia. Porque eu velo por ela, diz o Senhor. Que coisa linda. Vocês estão entendendo que existe uma briga? E aí o pastor Wesley, querido, pregou numa das suas últimas pregações sobre uma configuração inicial do homem, uma formação inicial do homem, uma intenção de Deus a formar o homem. Nós, todos nós, você que está aí, quer em Cuiabá, no Horizonte, Itauá, Maracanaú, Calcaia, Flórida, não sei onde você está, mas todos vocês que estão nos ouvindo, todos vocês nasceram e foram criados para a glória de Deus.
Todo ser humano foi criado com o intuito de adorar a Deus, com o intuito de se conectar com o Pai, com o intuito de ter intimidade com Deus desde Adão até o mais novinho recém-nascido, nascido agora, quem sabe, nesse minuto, em algum lugar do mundo. Todos, de A a Z, todos foram criados com um propósito, com uma missão, com um projeto original. E esse projeto é um projeto chamado Projeto Adoração, projeto Intimidade, projeto Deus, projeto Favor do Céu sobre as nossas vidas. O fato é que quando nós nascemos e vamos nos desenvolvendo, nós recebemos uma certa herança. Uma herança de pecado, uma herança das loucuras desse mundo, uma herança do mal. Ainda nas escolas, as crianças são expostas a palavras terríveis, a mentalidades terríveis. Ainda na sua idade pequena já são ensinadas que existem adultos maus e que esses adultos maus podem tentar mexer com elas. E isso já vai envolvendo uma mentalidade terrível que tem envolvido a nossa geração. E esse pecado afasta o homem desse projeto original. Esse pecado, ele traz uma herança. Está entendendo? E agora vamos ao texto. Finalmente, vamos ao texto. Então, assim diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 29. Para quem está com dificuldade de achar, 2 Crônicas fica logo depois de 1 Crônicas. Então, você acha aí 1 Crônicas e pula um livro. 2 Crônicas é um livro que está mais ou menos no final do primeiro texto da Bíblia, um pouquinho antes de Salmos. Você vai voltando aí o livro de Salmos. Os Salmos geralmente está bem no meio da Bíblia, da sua Bíblia. Aí você abre em Salmos e vai voltando. E aí você vai chegar no livro de 2 Crônicas. E vamos aprender com a história dessa família. Eu gosto muito de falar sobre isso, muito mesmo. Então vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Tinha Ezequias, filho de Acás, tá? Acás era aquele rei mau que eu falei, tá? Um rei que fechou o templo, que tinha filhos com mulheres para matar os seus filhos em adoração a outros deuses, que fez coisas terríveis. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário toda imundície, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus. E o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao santuário, nos santuários ao nosso Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer a aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes. Escute essa palavra. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimares incensos. Você pode escutar essa palavra, você pode receber com carinho esse versículo 11 que diz assim, ó: filhos meus, escute a voz de Deus falando com você. Ei, meu filho, filho meu, não seja negligente, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso e o adorar e estar na presença do Pai e estar juntinho do Pai. Então, meus irmãos, um rei novo de apenas 25 anos de idade recebe uma missão tão grande. Ele recebe a missão de governar Judá e Benjamim. Ele recebe a missão de ser rei sobre um reino que antes esteve nas mãos do rei Davi.
um reino que revelou a glória de Deus, um reino sobre o qual o profeta Natã profetizou, e jamais faltará rei da tribo de Judá. Um reino sonhado por Deus para Israel, o reino de Judá, e agora estava nos ombros de um menino de 25 anos, um jovem de 25 anos. E eu queria fazer aqui essa oposição, céu e terra, céu e terra. Se a gente for analisar a herança que Ezequias recebeu do seu pai Acais, era uma herança 100% terra e 0% céu. 0 céu e 100% terra. Era uma herança de um povo idólatra, era uma herança de um povo que não tinha mais cultuado durante toda a vida do rei Acais. Ele fechou a porta do templo, ele tirou os levitas de dentro, ele interrompeu com o sacerdócio. Não havia mais culto, não havia mais igreja aberta, não havia mais adoração a Deus. Judá estava pagando tributo à Síria, não havia mais autonomia, não havia mais independência, eles estavam subjugados aos reinos, havia uma situação de opressão pelo pecado, e de repente o rei Acais deixa o trono e assume um rei de 25 anos. E aí eu te pergunto, o que você faria com essa herança? Uma herança de pecado, uma herança de injustiça, uma herança de coisas terríveis que agora estavam na mão de um rapaz, de um homem, para se falar assim de um rei, de uma responsabilidade tão grande, pode se chamar de um rapaz de 25 anos de idade, que tinha que agora tomar conta de um reino com uma herança dessa. O fato, meus irmãos, é que nem sempre a nossa herança, a herança que recebemos nessa vida, é como nós gostaríamos que ela fosse. Você pode pensar assim, Timóteo, na minha vida também eu recebi uma herança. Quando eu nasci, quando eu dei por mim, eu olhei à minha volta e havia uma herança de pecado, havia uma herança de injustiça, havia uma herança de situações familiares, de vícios, de maus costumes, de más palavras, de uma mentalidade que não agrada a Deus. Eu também recebi dessa herança. Todos nós tivemos a nossa herança corrompida a partir do pecado. Todos nós estamos vivendo na terra e nascemos e nos criamos longe do céu. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e estão destituídos da graça e da glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos leva de volta para o céu. A Bíblia diz que Jesus é a esperança da cura dessa herança, de uma nova herança, agora uma herança inacessível, ou seja, que não se estraga, uma herança incorruptível, a herança da regeneração, a herança do novo nascimento, a herança do que vem do céu, a herança do que brota de onde ninguém espera. Tudo isso está em Cristo. Porque se a gente for parar para olhar bem na sinceridade do espelho, quando estamos só nós e nós mesmos, nós podemos olhar para a nossa herança e dizer, meu Deus, a minha herança não é 100% céu. A minha herança tem muito da terra, os costumes da terra, a violência da terra, as más palavras da terra, o engano da terra, o jeitinho brasileiro, a maneira de se dar bem, de se enganar, de enganar os outros. Há vícios, costumes familiares. Há pessoas que nós aconselhamos nesse pequeno período de ministério pastoral que eu e o pastor Wesley temos. Né? A gente tem uma experiência com alguns irmãos que falam que não conseguem se livrar de certos pecados, porque são pecados que já eram costumes, já se tornou rotina, já fazia parte da pessoa, e essas muitas vezes são heranças que nós recebemos. O rei Ezequias ele recebeu uma herança que eu posso chamar de uma herança 100% terra, uma herança que não vinha do céu, embora houvesse propósito de Deus na vida de Ezequias e de Israel. Aquilo que o pai dele deixou para ele era uma herança terrível. Uma herança de morte, uma herança de sacrifício a ídolos, uma herança de templo fechado, de luz apagada, de desorientação. E aí eu digo a você, duas opções estavam na frente do rei Ezequias. E eu posso falar contigo, duas opções estão na tua frente nessa noite. Duas opções se apresentam nas nossas vidas. A primeira, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Primeira opção, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, vou morrer assim, não tem mais jeito. Já me conheceu assim, ninguém vai me mudar. Esse é o discurso do mundo,
que ninguém tem jeito, não dá para mudar ninguém, que a vida é assim mesmo, que cada um tem que lutar com o que tem na mão, e que deixa as coisas acontecerem, e que o tempo é o melhor remédio, e que deixa o tempo passar, e que a cura vai vir naturalmente. Esse seria um pensamento do rei Ezequias. Segunda opção, lutar, abrir mão da herança da terra, se levantar, ter esperança, entender que existe um Deus do céu que é por nós, entender que existe um propósito maior, entender que existe uma vida melhor, entender que nós não somos obrigados a morrer da mesma forma que nascemos, entender que existe uma herança excelente, entender que aquilo que nós temos na mão pode ser trocado por uma herança celestial, que nós não somos obrigados a continuar uma influência de pecado familiar. Nós podemos ser aqueles que vão romper com esse ciclo do pecado e deixar para a nossa geração um bom legado, uma boa estrutura, uma santidade, uma santificação. Ora, gente, é verdade, o pecado, o passado ninguém muda. A vida não é um videogame que você reseta e de repente começa de novo e coloca lá um código e lá aparecem 1000 vidas infinitas num joguinho de videogame. Isso é o mundo virtual. A realidade é que não existe máquina do tempo. Não dá para você voltar de novo e ser de novo um bebezinho e começar de novo e decidir de novo. Não dá. Mas o que dá é para nascer de novo ainda hoje. O que dá é para amar Jesus ainda hoje. O que dá é para abrir mão da velha herança e conquistar em Cristo uma nova herança. Mudar a história, fazer acontecer. Lutar por isso. A oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A oração do Pai Nosso diz assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso diz que existe um padrão do céu e que a terra tem que ser como é no céu. A gente não pode achar que está na terra e que por isso acabou, e que por isso o mal vem, e que por isso não tem mais jeito, e que por isso não tem mais solução. Coitadinhos de nós que estamos aqui. O diabo está reinando mesmo e vamos só sobreviver e vamos só deitar na rede. Não, Jesus diz que seja feita a tua vontade, meu Pai, assim na terra como é no céu. Ou seja, que o céu venha, que se abra os céus e que o céu invada a terra e que sejamos santos assim como o santo é o Senhor. O rei Ezequias, ele entendeu isso. Eu não sei, a Bíblia não diz como foi a infância dele, a Bíblia não diz que influência ele recebeu, a Bíblia não diz que quem foi que chegou para ele e orou por ele, mas a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado do rei Ezequias, ele diz, a Bíblia descreve, o cronista diz, o cronista, sabe o que era o cronista? O que escreveu crônicas, tinha um cronista. Nos dias de Ezequias, havia um cronista chamado Asaf. O nome do cronista era Asaf, e era ele que ficava ali, ó. O rei fez isso, o rei fez aquilo, e mandou abrir, e mandou fechar, e ele ficava escrevendo as histórias. E o cronista disse, no primeiro ano do rei Ezequias, ele andou em retidão e fez o que agradava ao Senhor, segundo o seu pai, Davi. Aí é que ele dá um nó na história. Aí é que ele dá um nó no destino. Aí é que ele dá um nó no prognóstico. Sabe por quê? Porque eu acabei de dizer a vocês que o pai dele não era Davi, era Acais. Ele era filho genético de Acais. Mas ele sabia que o primeiro rei de Judá, muitos anos antes, muitos anos atrás, havia sido o rei Davi. Ele sabia, ao ler a história de Israel, que naquele trono que agora estava ele sentado, já havia se sentado um homem de Deus, um homem adorador, um homem que derrubou gigante, um homem que derrubou os filisteus, um homem que conquistou Jerusalém, um homem que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que antes de tomar uma decisão agressiva de uma guerra, ele primeiro colocava a estola de sacerdote, ele se ajoelhava, ele clamava, ele tinha temor a Deus, ele decidia conforme o Senhor, e ele olhou para o seu pai, e olhou para o livro, olhou para o seu pai genético, e olhou para o livro, e resolveu seguir o livro. Ele olhou para a sua influência na terra, e olhou para a sua influência no céu, e disse, eu escolho o céu. Eu escolho andar conforme o meu pai Davi. O meu pai genético é Acais, eu respeito meu pai, a benção pai, mas eu vou ter como minha referência o meu Deus. Eu vou ter como minha referência o meu Senhor e a sua palavra. Ora, meus irmãos, na nossa vida da mesma forma. Da mesma forma, não tem o que tirar. Por isso que eu estou pregando isso. Por isso que essa pregação é tão boa. Porque
Na mesma forma, isso se apresenta para nós. Você olha para um lado e para o outro e você tem uma herança familiar, o que eu gosto de chamar de uma herança cultural, uma cultura da terra. Não é porque seu pai era ruim, sua mãe era ruim, ninguém presta. Ah, Timóteo, então agora ninguém presta. Se não tiver Jesus, não presta mesmo, não. Mas não é por isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que existe uma herança cultural da terra. Existe, é verdade, uma herança do mal. Não adianta fechar os olhos para isso. Basta abrir o jornal, basta ligar a televisão. Eu não vou ficar remoendo aqui dados e dados, porque eu tenho muitos dados de suicídio, de mortes, de droga, de jovens em consultórios psiquiátricos. Eu tenho muito dado para dizer aqui, mas eu não vou ficar remoendo isso mais. O que eu quero te dizer é que existe uma herança, existe uma influência que tenta travar os teus sonhos, travar os planos de Deus, travar o teu crescimento, travar a tua alegria. Mas eu quero te dizer que, baseado na vida de Ezequias, você pode abrir mão dessa influência e dizer: o meu pai é o Senhor Deus, o meu pai é o Senhor Deus, eu me guio pela sua palavra, eu abro mão da herança genética, eu abro mão dessa cultura da terra e eu quero que venha sobre mim a cultura do céu. Eu decido andar retamente no caminho do meu pai Davi. Atitudes que têm que ser tomadas pelo esforço. A Bíblia diz que a salvação vem pela graça. No livro de Efésios, sois salvos pela graça. Isso é favor de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, está lá escrito. Mas a Bíblia também completa, mas não é mais. A Bíblia completa que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Então a salvação vem de graça. E a salvação é uma porta que se abre. A salvação não tem um fim em si mesma. A salvação é a porta que abre para uma nova vida espiritual, para um reino de Deus. Mas o reino de Deus, meus irmãos, é tomado pelo esforço. O esforço de a cada dia abrir os olhos e dizer: que seja feito assim na terra como é no céu. O meu modelo não é mais a terra. O meu modelo não são mais as pessoas da terra. O meu modelo é o céu. Na tipologia teológica, a figura do rei Davi simboliza a figura de Cristo. Davi, a vida do rei Davi é um tipo de Cristo, ou seja, aponta para Jesus. O ministério de Davi. Timóteo, mas ele pecou. Meus irmãos, eu não estou dizendo que ele foi perfeito. Ele pecou sim. O que eu estou dizendo é que o ministério, a forma como ele se levantou, o seu chamado, apontam para o chamado de Jesus. E quando o rei Ezequias está dizendo assim: eu vou andar conforme meu pai Davi, ele estava fazendo uma aliança com Jesus Cristo. Ele estava dizendo assim: eu vou romper com essa carga de pecado que o meu pai deixou. Eu vou romper com isso e eu vou fazer diferente. Ei, cronista, lê para mim aí o que foi que o meu pai Davi fez, que eu vou fazer igual o que ele fez. Oh, glória! E ele tomou algumas atitudes. A Bíblia diz, logo nesse versículo 29, o texto, tá na minha Bíblia está assim, em cima do capítulo 29. Ezequias manda abrir o templo. Olha que atitude linda. Aí lá no versículo 20, em cima do versículo 20, tem escrito assim, Ezequias restabelece o culto de Deus. Olha que atitudes. Você quer saber, meus irmãos, como transformar a herança da terra em herança do céu? Você quer aprender nessa noite, com o seu coração aberto, para entender como é que você vai pegar tudo o que nós recebemos aqui na terra de influências, de más notícias, de jeito de ser, de mentalidade, jeito de agir, jeito de responder. Como é que eu vou fazer tudo isso e vou trocar por herança do céu? Vamos juntos aprender isso com a vida de Ezequias? Ele tinha no seu coração um desejo de restaurar o culto. Restaurar o culto. O que era restaurar o culto? O culto simboliza a cultura do céu. O culto simboliza um lugar de comunicação. O culto simboliza um momento em que nós falamos e ouvimos. Um lugar onde Deus fala, onde nós manifestamos a nossa adoração. E aqui na nossa igreja nós somos um povo animado, alegre, avivado. Quem não conhece ainda a nossa igreja, esteja convidado assim que abrir de novo os cultos. Se nós convidar, você vai ver um povo feliz, animado e saltitante. O culto é o lugar onde a gente se expressa, seja através da nossa voz, através das nossas mãos,
através do nosso corpo, através também do nosso dinheiro, através do nosso bolso, através da nossa vida, através do nosso olhar, do nosso amor. No culto nós nos manifestamos. E nós também recebemos das manifestações do céu. No culto, os doentes são curados. No culto, o coração perdido encontra solução, orientação. No culto, o coração que está em trevas vê a luz de Deus. Quando o culto está acontecendo, o Senhor fala com a sua igreja e o som da voz de muitas águas se revela e o coração duro se torna coração de carne. E Ezequias, ele lendo a história dos cronistas, ele sabia que quando Salomão inaugurou o templo, aquele templo que agora estava fechado, ele sabia que quando Salomão inaugurou aquele templo, veio tão densa nuvem de glória que as pessoas não conseguiam mais se ver, que o rei, que era o homem mais forte e poderoso, agora estava de joelhos na presença do Senhor. Quando Asaf, agora não o cronista, o Asaf, o tangedor, o músico começou a tocar, a glória de Deus invadiu aquele templo, ele sabia das glórias, das manifestações de Deus no templo de Salomão. E ele disse, eu quero ver isso de novo na minha geração. Eu quero que aconteça as mesmas coisas dos dias de Salomão, agora em Judá. Ele era movido por essa necessidade. E aí ele começou a tomar algumas medidas. Você pode dizer, não, Timóteo, mas ele foi mudando ao longo do tempo, ele foi tendo experiências. Não! O cronista diz que no primeiro ano do rei Ezequias, com 25 anos de idade, ele começou já a ter atitudes para a restauração do culto. E a primeira atitude que eu gostaria de enfatizar. Gente, são muitas, tá? A gente estudou 3 sextas-feiras, foi mais ou menos umas 8 horas de estudo, somando tudo, umas 7 horas de estudo. Então não vou aqui querer em 40 minutos resolver tudo, mas eu selecionei 2 para abençoar a sua vida, para trazer uma luz aí sobre a tua casa, para te fazer enxergar a vida de outra maneira, para te dizer que a vida tem jeito sim, que você não é obrigado a morrer torto porque nasceu torto, porque te entortaram. Jesus é o carpinteiro que endireita. Jesus é aquele que pega o que se quebrou e faz de novo. Jesus é o oleiro de Jeremias, que pega o vaso quebrado, bota água e fogo e faz barro mole e faz vaso de honra da casa do Pai. Eita, glórias a Deus. Chore canta lablas. Receba na sua casa dessa graça de Jesus que te abraça nessa noite. Que diz, ei filho, tem jeito, ei filho, ei filha, a esperança, o teu casamento não acabou, a tua família não vai se dissolver, eu estou contigo, me chama para a tua casa. Escute a voz de Deus sobre a tua vida nessa noite. E a primeira atitude que o rei Ezequias tomou, ele mandou abrir o templo. Aquele templo fechado, portas cerradas, deteriorado pelo tempo. A Bíblia diz que foi necessário fazer uma grande reforma. Ele teve que reparar as portas, as paredes. Uma grande obra começou naquele dia, porque ele disse, é preciso que o templo esteja aberto. No Novo Testamento, a Bíblia diz, sabe o que é o templo? O templo não é mais feito por tijolos, paredes, porcelanato, paredes de pedra, de ouro trabalhado. O templo agora somos nós. No Novo Testamento, no tempo da graça, nós, os seres humanos, que têm um vínculo com Jesus, que amam a Jesus, de verdade, são feitos agora templos. Templos do Espírito Santo. Templos que se movem, templos que trabalham, templos que se relacionam, templos que se abraçam, templos que se abrem, templos que adoram, templos que agora são dinâmicos, agora estão aqui, amanhã estão trabalhando, depois voltam para casa. Templos ambulantes. O Senhor fez em nós a linda obra de nos fazer um lugar de adoração agora dentro de nós mesmos. O Espírito Santo habita dentro de todo aquele que um dia confessa ou confessou, Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Aí somos feitos templos. E aí eu quero te perguntar com muito carinho e amor. Não me queira mal com essa pergunta, mas reflita sobre ela. Como está o teu templo? Baseado em tudo que falamos, nos corações, no ministério do rei Ezequias,
nas loucuras desse mundo, nas nossas atitudes, nossas reações à vida. Eu quero te perguntar com muito carinho, como está o templo da tua vida? Se a tua vida fosse um templo físico, as portas estariam abertas ou fechadas? O pastor Wesley pregou há um tempo atrás sobre a beleza e o poder de se ter um coração ensinável. Nós ouvimos uma pregação também, num congresso que fomos, de um pastor de fora, falando sobre um coração flexível. Não flexível ao molde do mundo, não. Não flexível às doutrinas mundanas, não. Mas um coração flexível à voz de Deus. Um coração que escuta a voz de Deus e não a repele. Mas um coração que escuta a voz de Deus e a abraça. E cuida dela. E semeia. E rega. Ezequias, ele abriu o templo. Como está aí o teu templo? No Salmo 24, o salmista Davi, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. E ele repete de novo, Ele é o Rei da Glória. O salmista está dizendo assim, ó: o coração de vocês, Jerusalém, Israel, tem portas. E essas portas têm cabeças. E essas cabeças precisam ser levantadas para que as portas sejam abertas. Porque Jesus virá. Davi está anunciando Jesus. E as portas que estiverem abertas terão comunhão com Ele. E Ele entrará e ceará com eles. E terá um momento de intimidade. Mas Jerusalém, Israel, abram as portas, levantem as cabeças. O que significa levantar as cabeças, Timóteo? Se a Bíblia nos orienta a baixar a cabeça. O que eu quero te dizer é que cabeça de porta significa uma trava. Você imagina duas portas imensas fechadas, as portas da cidade de Jerusalém. As principais, elas tinham mais de 5 metros de altura. Portas imensas. E essas portas, uma das maneiras de você travar uma porta era colocar uma cabeça na porta. O que significava isso? Você tinha uma porta assim, certo? Faz de conta que essa porta abre para cá. E aí você travava a porta com uma cabeça de porta. Por cima do muro, você travava com uma estrutura forte e rígida que não deixava mais a porta se abrir. E aquelas eram chamadas cabeças de porta. Não dava para o inimigo entrar, porque a porta estava fechada. E aí o salmista Davi diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, destrava o teu coração. Destrava, tira do teu coração toda resistência, toda dureza, todo embaraço, todo impedimento ao fluir, ao descer da santa, poderosa palavra de Deus que vem sobre a tua vida nessa noite. Nós temos duas opções diante da palavra de Deus. Ou nós travamos o coração e ficamos assim, eu não concordo com isso não. Ou então nós abrimos o nosso coração e entendemos que existe uma cura que vem da palavra. Uma transformação da herança. Nós não somos chamados para continuar essa história do mundo do jeito que ele está. A igreja do Senhor é chamada para mudar a realidade que está à nossa volta. Para onde houver coisas terríveis, violências, bebedices, a igreja do Senhor ela vem trazendo frutos do Espírito, aonde há os frutos da carne, aonde há maledicências, rebeldias, corrupções, imoralidades, coisas mais terríveis da terra. A igreja do Senhor não é chamada para se trancar numa casa e ficar esperando o mundo se acabar lá fora, não. A igreja do Senhor é chamada para frutificar com longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, justiça, paz, trazer os frutos do Espírito para essa terra. Mas como fazer isso? Só um jeito, abrindo o templo. Abra o templo. Como é que está a tua adoração? Quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? Timóteo, eu não sei se o tempo está aberto ou está fechado. Então eu te pergunto, faz quanto tempo que você não adora de verdade? Que você não escuta a voz de Deus? Quanto tempo que você não tem um sentimento de alegria por estar na casa de Deus? Há quanto tempo você não tem um sentimento de alegria em ler a palavra? Abra o templo, deixe o templo aberto. As portas do templo devem estar abertas sempre. Nós precisamos ter esse coração ensinável. Muitas vezes, gente, nós entendemos o evangelho como um self-service. A palavra de Deus como self-service. A palavra de Deus como um lugar onde a gente vai, pega o nosso prato e abre e cheira e diz gostei não, fecha. Aí abre outra, gostei, bota. A palavra de Deus como um ambiente onde a gente escolhe o que vai ouvir.
o evangelho de Jesus como um coração semi-aberto, uma porta seletiva, uma porta giratória que não deixa entrar metal, mas se não tiver metal, entra. Uma porta seletiva, sabe? Você vai ouvindo a pregação, essa parte aí foi muito dura, fecha a porta. Agora pronto, ele falou que eu vou prosperar, abre a porta. Agora ele falou que eu preciso me arrepender, fecha a porta. Agora ele falou que a minha família vai enricar, abre a porta. Um abre e fecha de porta. Eu quero te dizer, o evangelho não é um self-service. O evangelho é uma obra completa, pronta, do começo ao fim. O evangelho é bom, sim. É maravilhoso, sim. De todo o lado, de A a Z. Ele promete milagres, ele promete que nós veremos milagres, que nós realizaremos sinais, prodígios e maravilhas, sim. Mas ele também diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Não dá para ter milagre sem negar-se a si mesmo. Não dá para ter salvação sem arrependimento. Não dá para ter a vida no céu sem passar primeiro pela porta estreita. O evangelho é uma obra completa. Se você está escolhendo comida como um menino mimado que não quer comer verdura, ei, está na hora de amadurecer e entender que o evangelho é maior do que você. O evangelho não é um copo d'água que você escolhe se está limpo. O evangelho é um rio que nós temos que mergulhar sem olhar para trás e mergulhar nesse rio e deixar que essas águas nos envolvam. O evangelho é maior do que nós. O evangelho não é algo que nós escolhemos um produto e nós vamos consumir, não. O evangelho é um ambiente muito maior do que a nossa existência, que está desde o começo da criação de tudo com Deus e durará até o final do Apocalipse, na vida eterna ao lado de Deus. Nós temos uma vida ínfima na Terra, com muita boa vontade, de 110, 120 anos, com muita boa vontade. E às vezes a gente, na nossa pequenez existencial, queremos agora escolher aquilo que nós queremos ou não de Deus. Ei, o evangelho é sobre ele. O evangelho é sobre Jesus. O evangelho é sobre o sacrifício de Jesus na cruz. O evangelho não é um copinho d'água que você escolhe se bebe ou não. O evangelho é um rio de águas vivas que corre do trono de Deus. Cabe a nós mergulhar nesse rio e deixar o rio passar e deixar o rio transformar. Esse rio de Ezequiel 47, que diz, são águas purificadoras que correm do templo de Deus, do trono de Deus. Águas que curam, que lavam, que limpam. Águas que vão fazendo prosperar as plantas à sua volta. Águas que fazem as plantas prosperarem em tempo e em fora de tempo. Você entende isso? O evangelho te chama para uma vida completa. Uma vida de sacrifícios necessários. Uma vida onde você sacrifica aquilo que Deus pede para que conquiste a herança imarcessível, a herança regeneradora do céu. Não é possível ficar com as duas heranças na mão, porque para viver uma, a do céu, é preciso abrir mão da outra, da terra. Ezequias não podia, ao mesmo tempo, manter o legado de Acais e, ao mesmo tempo, viver o legado de Davi. São legados incompatíveis. Ele não podia abrir o templo de Salomão e, ao mesmo tempo, inaugurar altares a Baal. Ele não podia apagar a luz e acender a luz ao mesmo tempo. A luz ou está acesa ou está apagada. Ei, é tempo de acender a luz na tua vida e na tua casa. Ei, homem de Deus, se você não está sentindo o calor da luz é porque ela apagou. Se você não está sentindo a orientação da palavra é porque ela já apagou. É tempo de acender a luz e sentir o calor do fogo do Espírito Santo. E aqui eu já entro no segundo ponto da mensagem e último. Ele abriu o templo e em seguida ele acendeu a luz. Ele acendeu a lâmpada. Havia uma ordem de Deus a Moisés lá no livro de Levítico, dizendo, olha, vocês vão andar, lá em Êxodo, né? Em Levítico também, vocês vão andar pela terra, em tendas, até que vão chegar na terra prometida. Até chegar lá, vocês vão ser como andarilhos e vão construir acampamentos. E o Senhor deu ordens tão específicas a Moisés sobre o tamanho, as cores da cortina, do linho, o tipo de tecido. E deu uma instrução certeira que disse, Moisés, no meu altar tem uma luz que não deve jamais ser apagada. Todo dia o sacerdote dá ordem, o sacerdote da vez tem que ir lá e renovar o azeite. Porque há uma luz no meio da tenda de Israel, do acampamento de Israel, que qualquer hora que se olhar para essa tenda, deve se ver a minha luz. Seja de madrugada, tem que ver a minha luz. Se for meio-dia, tem que ir lá e ver a minha luz. Meus irmãos, o que é que tem a ver uma luz que não se apaga e que agora o rei Acais apagou? Primeiro,
A luz se completa e aponta para Cristo mais uma vez. Jesus disse em João 1, João falando sobre Jesus, e Jesus é a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é, Senhor, a tua palavra. A palavra de Deus, a vida de Cristo, é uma luz que se acende na vida do perdido, é uma luz que se acende na vida daquele que não está vendo nada, na vida daquele que não sabe quem é, não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe aonde está. A luz do Evangelho é uma luz que se acende de repente e torna tudo claro. E você começa a entender quem você é. Um adorador criado para a glória de Deus. De onde você veio, do céu, no coração de Deus. Onde você está, na cultura da terra. E para onde você vai? Para a nova Jerusalém celestial. Isso não se entende sem a luz do Evangelho. Isso, na cabeça do filósofo sem Deus, ateu, é loucura. É imoralidade, é motivo de chacota, mas eu quero te dizer, a força do Evangelho é um poder que se revela para todo aquele que nele crê. E é revelado conforme a sua justiça. Você entende isso? Jesus é a luz. E quando Deus disse a Moisés, ó Moisés, lá Arão, o sacerdote Arão, mantém a luz acesa. Os levitas, lá os sacerdotes, os que organizavam o culto, mantém a luz acesa. E aí a gente vai lendo a Bíblia. Depois disso, aí vem o livro de Juízes, o livro dos profetas, dos reis. Todas as vezes que Israel pecou e caiu, a luz estava apagada. Nos dias de Samuel, a luz era apagada. Dos filhos de Eli, a luz era apagada de dia, ou acesa de dia, e apagada à noite. A Bíblia diz que eles pecavam de maneiras terríveis dentro do templo, nas portas do templo, porque a luz estava apagada. O símbolo da luz é assim, ó. Todas as vezes que a luz estiver acesa, que alguém olhar para a tenda de Deus de madrugada e ver a luz acesa, vai entender que o Deus de Israel não dorme e nem dormita, que a luz de Deus está acesa 24 horas, todas as vezes que um joelho se dobrar, todas as vezes que o coração se quebrantar, todas as vezes que alguém clamar, o Senhor se revelará em poder, em glória, e do céu virá a resposta. Ei, Jeremias, clama a mim e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. 24 horas está aberto o caminho, a conexão está ativada 24 horas por dia. Ezequias entendeu isso e disse, acenda a luz, porque Deus não dorme. Deixa a luz acesa, para que toda Jerusalém, Judá e Benjamim saiba que nós estamos cultuando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Para que toda Jerusalém saiba que estamos de novo nos dias de Davi, que estamos de novo nos dias de Salomão, que aqui de novo há culto a Deus. Você entende? Ele abriu o templo e acendeu a luz. E você, meu irmão, que está ouvindo essa pregação, como é que está o teu templo aí? Como é que está o templo da tua casa? Como é que está a luz, a lâmpada? Está acesa? Está apagada? Hein? Me diz aí. O fato é que essas medidas do rei Ezequias, e eu poderia citar outras, como o retorno da Páscoa, como a organização do sacerdócio, como a organização dos levitas, e dentre outras medidas prudentes, o fortalecimento dos muros, a construção de um grande aqueduto de mais de 500 metros por baixo da terra, muitos feitos de Ezequias, que não vai caber eu dizer hoje aqui. Esses feitos geraram consequências positivas na sua vida, na vida da sua família e em toda a geração daquele tempo. E até hoje, as medidas do rei Ezequias estão abençoando nossas vidas. Sabe por quê? Agora eu trago aqui a pregação do pastor Walter. Deus que honra. Porque quando nós nos entregamos a Deus de verdade, em espírito e em verdade, quando nós abrimos o templo, quando nós acendemos a luz de Deus dentro do nosso coração, quando nós valorizamos o poder da sua palavra, o Senhor nos honra naquele momento. O Senhor nos honra em vida, o Senhor nos honra na morte e o Senhor nos honra eternamente. É um impacto de geração que vai muito além daquela pregação, daquele culto, daquele domingo à noite. Ei, quem sabe, um domingo à noite que para você parecia ser mais um domingo à noite, não é nessa noite que a luz vai ser acesa, não é nessa noite que as portas, antes fechadas, cerradas, agora estarão abertas ao Evangelho de Jesus. Que consequências são essas? Eu queria ler com vocês agora só o versículo 36.
Diz assim, ó. Ele fez o culto, né? Organizou os sacrifícios, deu orientações aos sacerdotes que não andassem mais em negligência, aos levitas, que fizessem os passos da adoração. Olha o fim do culto. Você quer saber como foi que terminou esse culto? Quer saber como foi que terminou o primeiro culto depois de muitos anos? Você quer saber como foi que foi esse retorno à adoração? Você quer saber como foi o derramar da glória de Deus? Foi assim, ó, versículo 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Houve alegria, houve contentamento. Por que houve alegria e contentamento? Eu não sei. Diz que foi por causa daquilo. Aquilo o quê? Eu não sei. Quando eu li esse texto, agora, mês passado, estava lendo, fazendo uma maratona de 1 Reis, Samuel, até o final de 2 Crônicas, assim, direto. E aí eu li de novo e daquilo. Aí não, eu acho que eu cochilei aqui. Aí fui de novo, daquilo o quê? Aí li de novo o culto todinho, e ele fala do sacrifício, fala de quantos animais, fala que foi pouco sacerdote, mandou santificar mais sacerdote, fala da ordem do culto, e eu não achei aquilo. Aí fui preparar o estudo para os jovens. Mais uma vez me deparei com esse daquilo, por causa daquilo que Deus fez. Aí li de novo, não achei. Aí hoje, rapaz, é hoje que eu acho aquilo. É hoje que eu se consagro. Aí acordei de manhã, primeira coisa que eu fiz, fui ler de novo esse texto. E não achei de novo aquilo. E aí o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: meu filho, esse aquilo que Deus fez naquele dia é aquilo que Deus faz e não dá para se dizer. É aquilo que Deus faz e não dá para descrever. É uma alegria, é um encontro, é uma chave que entra, é um momento que vira um chip que muda dentro do coração do homem, que só o Senhor sabe fazer. E o homem só sabe dizer: o Senhor fez aquilo comigo daquela forma. O que foi? Eu não sei. Vem e vem ver, Natanael, aquilo que eu vi, porque eis que está aí o mestre Messias, aquilo que fez o cego Bartimeu gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquilo que fez a mulher hemorrágica superar os obstáculos e tocar nas vestes de Jesus. Aquilo que fez Zaqueu subir na árvore. Aquilo que fez os discípulos do caminho de Emaús arderem o coração e dizerem: Senhor, entra conosco, porque o meu coração está ardendo. Aquilo que faz o meu coração arder ao ler essa palavra e o teu coração arder e a tua pele se arrepiar ao ouvir essa pregação, porque há aquilo que só Deus pode fazer, há aquilo que só o Espírito Santo pode realizar dentro de ti. Receba essa palavra. Aquilo indescritível, aquilo inaudível, aquilo indizível, aquela obra. Alguém pode perguntar: mas por que aquela mulher que era tão errada, como a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, agora é uma crente missionária evangelista? Que história é essa? Foi aquilo que ela viu aos olhos de Jesus. Foi aquilo que ela sentiu ao dar água para o mestre. O que foi que fez o endemoniado gadareno, um dos homens mais horripilantes da Bíblia, um homem nu, grande, acorrentado, imundo, com correntes penduradas, endemoniado no cemitério, meu irmão, que pensa que cena de terror. Agora era um homem sadio, pleno, inteligente, falava normal, estava liberto. O que foi que fez esse homem virar crente? Aquilo que Deus fez na vida dele. O que é aquilo? Eu não sei, só ele sabe. Mas aquilo que Deus faz, aquele íntimo, aquilo indizível, aquele indescritível, está descrito aqui, ele é fruto de uma atitude, de abrir o templo, de acender a luz, de respeitar a palavra, de ser cheio de Deus, de abrir a sua casa, de abrir a sua família, de abrir o seu coração, não seletivamente. Que vem as promessas de Deus, mas que não quero me arrepender. Aí vem as promessas boas, mas eu não quero negar-me a mim mesmo. E abre porta, fecha porta. Ei, abra a porta do seu coração de uma vez por todas, de maneira completa, porque o Evangelho, ele é maior do que você. O Evangelho é maior do que eu. O Evangelho é maior do que todos nós. Nós não devemos encaixar o Evangelho em nós. Seria um absurdo a gente querer encaixar o Evangelho. É a mesma coisa que querer botar um planeta dentro da sua casa. Você consegue botar um planeta dentro da sua casa? É a mesma coisa que você querer encaixar o Evangelho na sua vida. A nossa vida aqui deve ser encaixada no Evangelho.
Não dá para você selecionar o reino de Deus e partir, cortar com a tesoura e escolher o que você quer. Nós é que devemos nos cortar como machado posto à raiz e entrar nesse reino e nos banharmos nesse rio maravilhoso de águas purificadoras de Ezequiel 47. Ei, meu irmão, lá no depois da Páscoa, e aqui eu não vou mais ler, porque já está muito tarde. Mas depois você lê em casa, no capítulo 30, no versículo 27, depois que Ezequiel tomou as medidas de restauração do culto, a Bíblia diz que a comunicação voltou. Sabe, a comunicação? Ei, há quanto tempo você não escuta a voz do Criador? Ei, há quanto tempo você não escuta a voz do Espírito Santo dentro de ti? A Bíblia diz aqui no versículo 27, pastor Wesley, do capítulo 30, que a oração de Israel voltou a ser ouvida e chegou até a santa habitação de Deus. A oração voltou, pastor Walter. A oração voltou a ser ouvida. A oração voltou a ser respondida. A comunicação voltou. Mais do que Deus ouvia as orações de Israel, que é lindo quando Deus ouve nossas orações. É lindo saber que nós não estamos orando às paredes, ao vento. É lindo saber que existe um Deus que escuta o clamor da sua igreja. É lindo. É lindo saber que quando você se ajoelha, uma conexão não é 3G, nem 4G, nem 5G, é uma comunicação 2J, dois joelhos. 2J, dois joelhos que se dobram. O Senhor escuta lá do céu. Um coração prostrado. O Senhor escuta lá do céu. É lindo saber disso. E mais lindo é saber que Ele responde, que Ele fala, que Ele tem o que dizer, que Ele tem o que falar. E que Ele tem o que orientar, e que Ele tem um meu filho, Ele tem um não temas, Ele tem um eu estou contigo, Ele tem um confia, Ele tem um não para tão somente, Ele tem um te humilha, Ele tem um te arrepende, Ele tem uma palavra de ordem para colocar as coisas nos seus lugares. O Senhor Deus te ama, me ama, Ele quer organizar as nossas vidas, as nossas famílias. Então, abre esse templo, acende essa luz, porque Jesus quer organizar a tua família, a tua casa. Jesus quer falar, e o Salmo 46, entenda o que eu estou dizendo desde o começo, o céu e a terra, a herança do céu, a herança da terra. O Salmo 46 diz, e o Senhor fala, e a terra se dissolve. E Ele fala, e a herança da terra se acaba. E o Senhor fala, e a cultura da terra se dissolve, porque nasce agora uma nova cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura do céu. Porque quando Ele fala, aquilo que é carnal se treme e se acaba, mas aquilo que é espiritual se fortalece e fica cheio de Deus e das suas promessas e da sua palavra, em nome de Jesus. Como foi que aconteceu isso? Eu queria chamar já aqui os meninos do louvor, Wesley, a Ju. Como foi que aconteceu isso? Sabe como foi? Você quer também? Quer? Você quer? Responda com sinceridade. Você quer mesmo? Você quer mesmo ter o templo aberto, a luz acesa? Sabe como foi que tudo começou? Está aqui no versículo 10. Ezequiel, ao ver as loucuras do seu pai, a herança da terra do rei Acais, ele disse, agora eu estou resolvido a fazer a aliança com o Senhor. Ezequiel disse, agora eu estou decidido, agora eu estou resolvido. Eu vou fazer aliança com o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Chega uma hora em que nós devemos precisamos usar o nosso livre-arbítrio em favor do reino de Deus. Sabe, não dá para ficar esperando o arrepio, a emoção, o tempo passar. É tempo de colocar a mão no coração, analisar a vida e dizer, eu estou resolvido. Tomar a decisão. Eu estou resolvido a usar a minha vida para a glória de Deus. Eu estou resolvido a transformar a herança que recebi em herança do céu. Eu estou resolvido a buscar que a minha terra seja assim como é no céu. Eu estou resolvido a mergulhar nesse rio. Eu estou resolvido a me entregar minha vida a Jesus. Quem sabe não é hoje o teu dia.
Para quem já entregou, eu estou resolvido a abrir a porta do templo. Para quem está meia luz, sabe, pisca-pisca, eu estou resolvido a colocar azeite nessa lâmpada para que ela jamais se apague. Você está resolvido? Pois vamos orar por toda a igreja agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar pela sua família, pela sua casa. Quero orar pelo desenrolar do reino de Deus na sua vida. Quero orar para que a igreja do Senhor não perca o seu propósito. Quero orar para que o seu chamado se fortaleça nesses dias. Quero orar para que essa palavra pregada nessa noite não seja por ti rejeitada, mas seja por ti acolhida, abraçada, vivida, regada, para que dê frutos, para que naquele dia, daqui para frente, você possa dizer, ei, naquele dia da pregação sobre o rei Ezequias, eu disse, eu estou resolvido a não ficar mais como um fantoche do inimigo. Eu estou resolvido a quebrar um ciclo de pecado familiar. Ah, Timóteo, é porque o meu tataravô, o meu avô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, todo mundo era assim. Todo homem da minha família era assim, eu era assado. Ei, Jesus nos dá poder. O que significa poder? Poder significa capacidade de realizar uma linda mudança nessa história. E dizer, eu não vou olhar para o meu pai Acais, eu vou olhar para o meu pai Davi. Eu não vou olhar para a minha herança do sangue genético de cromossomos paternos e maternos, 23 pares. Eu vou olhar agora para o meu DNA, nas minhas veias corre o sangue de Jesus. Na cruz eu fui comprado pelo preço mais precioso dessa terra, o sangue de Jesus. E agora nas minhas veias, eu tenho a influência do papai. Eu tenho a influência de Jesus. Eu tenho um potencial aqui de um DNA do céu que está querendo se expressar. João 14 de novo. Estou apaixonado por essa palavra. João 14 de novo. Aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra será amado do meu Pai. E eu o amarei. E eu me manifestarei a ele. Há um DNA de Cristo para se manifestar em você. E quando Jesus se manifesta, o bruto fica calmo. O iracundo, sabe? Aquele homem que se ira, que explode, parece uma granada, fica manso. O homem incorrigível fica santo, fica calmo, fica manso, porque o DNA de Jesus se expressa. O homem mulherengo fica fiel. Olha que milagre! O homem bebarrão vai beber agora da água do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! A mulher que estava andando em pecado agora é uma mulher santa. Olha o exemplo da mulher samaritana na beira do poço. A mulher andava em prostituição. Aí, por causa dela, Samaria inteira ouviu Jesus falar. A Bíblia diz que muitos, e não foram poucos, aqueles que aceitaram a palavra de Jesus. Porque por causa daquela mulher, Jesus passou 3 dias lá em Samaria pregando o Evangelho. Você sabe que potencial que há dentro de ti em Cristo. Mas eu quero te dizer, e não fechar a porta. Porque o que eu falei agora é para abrir porta. Mas eu quero te pedir agora, não fechar a porta. O que eu falei até agora, tudo que eu falei até agora, é quando nós estamos em Cristo. E Cristo disse, eu sou a porta das ovelhas. Cristo disse, o caminho é estreito. Cristo disse, um dia eu vou voltar em glória para buscar a minha igreja. Cristo disse, arrependa-se. Cristo disse que o caminho era estreito. A gente fica achando que quando Jesus voltar, vai ser para todo mundo. Quem pecou, quem não pecou, quem se arrependeu, quem não se arrependeu. Não. Não se engane. Jesus está voltando. Não se engane, a trombeta vai tocar. Não se engane. Aqueles que vão subir é aqueles que têm negócio com Jesus. Aqueles que têm aliança, aqueles que um dia na sua existência, que é no começo da existência, viu, Camila?
aquele testemunho que você estava contando para mim, quer seja no final da existência, em algum momento entre o nascimento e a morte, disseram assim: eu estou resolvido a fazer a aliança com o Senhor. Quem está resolvido aí? Quero orar pela sua família em nome de Jesus. Senhor Jesus, vem sobre cada casa nessa noite. Meu Jesus, abençoa cada família nessa noite. Meu Jesus, olha para cada coração que está aqui nos ouvindo agora. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra foi pregada nessa noite. Eu sei, Senhor, que há corações que estão aqui sedentos. Corações que agora estão pedindo: Jesus, eu estou com o meu templo aberto, entra. Eu quero te cultuar, eu quero restaurar a comunicação. Eu quero ouvir tua voz de novo, eu quero orar de novo, eu quero chorar de novo. Eu quero que o Senhor faça aquilo de novo, aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquela obra que só o Senhor sabe, aquilo que faz arder o peito, aquilo que faz um gigante se jogar no chão em adoração, aquilo que transforma. Vem, Jesus, fazer aquilo em cada família, aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para mudar vidas. Vem, meu Jesus, pelo teu amor, Pai, manifesta-se nessa noite, pela tua misericórdia, Senhor, renova a tua misericórdia sobre nós. Olha para os teus pequeninos nessa noite. Nós clamamos pela tua igreja, para que o Senhor se manifeste em cada casa, em cada vida, meu Deus. Que essa palavra não se perca, mas antes seja achada. Derrama do teu Espírito, Jesus, sobre cada vida, sobre cada pai de família que estava com os caminhos vacilantes, o joelho em falso. Fortalece os pés dos teus filhos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, diga: eu estou resolvido a mudar essa história. Meu irmão, diga: eu estou decidido a mudar a minha família e a minha geração. Eu estou decidido. E na minha casa agora vai ter culto. Na minha casa vai ter oração. A lâmpada vai estar acesa. Ei. Para a lâmpada ficar acesa tem que ter óleo. Para ter óleo tem que ter unção. Para ter unção tem que ter quebrantamento. Tem que ter entrega. Oh, vem, Senhor, sobre cada família nessa noite. Nós te clamamos. Vem, Jesus.